E aí, Zeca, tudo bem, meu amigo? Como é que tá, Rovai? Tudo bem? Tudo bem, Dri? Tudo bem? Tudo jóia, meu. Como é que tá aí a... Opa, Zeca caiu. Zeca Já voltou. Subiu, voltou. Tá sem som, Zeca. Alguém deve ter te ligado. Alguém te ligou, você foi desligar e ficou sem som. Sem som. Sai de novo aí, a gente já... Já sobe de novo. A Maria de Fátima Fonseca Figueiredo vai chegando aqui, nova membra. Bem-vinda, Maria de Fátima. A gente fez aquele apelo para as pessoas ficarem membros, explicou que na live não tem anúncio, né? E muitos estão repercutindo aí. E é isso, quem tem, quem não tem, tira. Mas quem tem, você está às vezes gastando R$4 de pacotinho de figurinha da Copa. Eu sei que eu tenho aqui né? Você tira 2 pacotinhos da Copa por mês e põe na fora. Aí, ó que legal. Pô, vale a pena, né? Sabe quanto custa o álbum da Copa? Disse a dona Clô, fez as contas lá com o jornaleiro, diz que custa mais de R$2.000 para fechar um álbum. Nossa. Para fechar um álbum. Olha só. A Elo BH tá pedindo superchat. Então, tá falando que eu não li o superchat. Deixa eu ver se eu acho aqui, Elo. Perdi aqui o superchat da Elo, mas se você quiser escrever sem esse superchat, eu leio. Escreve aqui. Que a gente lê. Porque ele sumiu aqui, o superchat da Elo. Não dá para pesquisar. O Zeca entrando aí, vamos subir. Vamos subir aqui o Zeca, vamos ver. E aí, Zeca? Zeca, eu vi o Moro falando em Maringá ontem, lá roubando o microfone. Que situação! Cara, olha em que situação foi parar o Marreco de Maringá. Na cidade dele, ele queria falar no palanque, a gente não deve ter as cenas aqui, mas aí era um evento do Ratinho, né, do atual governador, e não deixava ele falar, ele ficou do lado lá e puxou o microfone. Você viu isso? Eu vi, mas está ficando, a cada dia que passa a campanha, muito, muito, muito mais provado o quanto que ele é desqualificado, viu? Ele não consegue formar uma frase, ele tem dificuldade de gravar, inclusive, os programas para a TV, no horário eleitoral, até mesmo nas gravações, depois acho que de tentar muito, acaba saindo umas frases meio gaguejadas, assim. É impressionante, sabe, o despreparo, o quanto que ele é desqualificado. E a gente está aqui lutando muito, né, para relembrar todos os crimes que ele cometeu, as ilegalidades que ele praticou, não só contra o Lula, mas contra tantos outros. Né? Ele praticou ilegalidades contra a normalidade democrática do país, contra o direito das pessoas votarem em quem elas bem entenderem, né? Além de ter destruído empregos, ter destruído empresas, né? Ter jogado o Brasil num processo aí de recessão que já dura 6, 7 anos aí, com o país voltando, né, para o mapa da fome. Então a gente tá cuidando aqui, viu, para que, né, esse mal não se perpetue, né, e o Moro seja aposentado sem nenhum tipo de direito e precocemente aí de qualquer tipo de participação na vida pública, seja do Brasil ou seja do Paraná. E nós vamos conseguir alcançar esse resultado. Eu estou muito convencido disso. Fazendo uma análise, vamos dizer assim, sem emoções. Você acha que o Moro, a eleição dele está muito dura mesmo? Vai ser difícil ele se eleger? Ou o crescimento de algumas candidaturas progressistas pode acabar diminuindo a quantidade de votos do Álvaro Dias e ele se tornar senador? Olha, ele é muito conhecido, né? Ele teve espaço na mídia aí durante anos e anos, em especial na TV Globo, né? Acabou ficando um nome muito conhecido, mas não tem apoio de ninguém, viu? Ninguém gosta dele na direita e na esquerda, na classe política, dentro do próprio judiciário, em outros espaços de poder. Então, assim, é um candidato que caminha praticamente sozinho. São raríssimas as lideranças, as figuras públicas que topam tirar uma foto com ele, que topam gravar um depoimento, organizar um evento. Eu publiquei, quem entrar nas minhas redes sociais vai ver, lá no meu Facebook, no meu Instagram, no meu Twitter, tem uma série de fotos dos eventos que ele vinha fazendo totalmente esvaziados.
né, e sem a presença de nenhum tipo de liderança que tenha um papel relevante aí na vida de cada município, de cada região, que tenha papel aqui no estado do Paraná. E é visível a maneira como o governador Ratinho despreza ele, né? Não quer ele próximo, não quer ele participando. E é vexatória a maneira como ele vai sem ser convidado e se insere, né? No meio dos eventos, no meio das atividades, como você lembrou bem, aconteceu em Maringá. E os outros candidatos, percebendo isso ao Senado, todos eles estão começando a mostrar isso, né? Então, esse lado dele, vexatório, talvez um ou outro eleitor não conhecia ainda, agora, no horário eleitoral, está ficando muito evidente. Teve um debate aqui, né, dos candidatos ao Senado, né, em que ficou muito perceptível enquanto que ele é incapaz, né, enquanto que ele é despreparado, além de ser mau caráter, né, além de estar fazendo a disputa política, mais uma vez, né, negando a política, né, querendo condenar o exercício da política. Como é que pode alguém ser candidato, alguém querer ocupar um cargo político, denegrindo a política, desqualificando a política? A propaganda da TV dele é isso. Muito bem. Estão pedindo aqui, Rovai, estão lembrando aqui que o Zeca é o patrono do termo tchutchuca do Centrão. para o Bolsonaro. E agora é internacional, né? Então, fala um pouco desse ganho que teve esse termo. Foi com o Moro, né? Foi com o Guedes, Paulo Guedes. Guedes. Foi com Guedes. Pois é, agora com essa divulgação lá na ONU, né, em Nova York, foi feita uma projeção lá por muito tempo, né, num local de bastante destaque, o termo virou internacional, né, com dificuldade, inclusive, de tradução para os outros idiomas, e nós vamos ter que pedir para os entendidos aí, né, em línguas, em outros idiomas, fazer aí a tradução. Né? Mas eu, obviamente, tenho orgulho, né, do enfrentamento que foi feito, era o momento da reforma da Previdência, estavam tentando, né, destruir um dos direitos mais sagrados, que é o direito, depois da pessoa trabalhar muito, ela poder se aposentar com dignidade. Muita gente hoje, né, já está sendo prejudicada, né, pela decisão que foi tomada ali na reforma da Previdência, que o Guedes falava que era algo maravilhoso, né, que ia gerar emprego, que o país ia crescer, que ia trazer prosperidade. O que a gente viu de lá para cá foi uma tragédia, né, que foi se avolumando, né, de desemprego, de fome, de miséria e da ausência de direitos para quem trabalha, né, para quem produz, para quem gera riqueza no nosso país. Então, obviamente, eu não me arrependo, tenho orgulho daquele momento, e que bom que pegou, né? Diz que apelido, quando a pessoa não gosta, né? Aí que ele pega mesmo. E a reação do Guedes foi de total desequilíbrio, né? Total despreparo, que é como ele conduz o país. Porque o que eu falei não era nada demais. Era que ele era duro com o agricultor, com o pequeno produtor rural, que ele estava tirando ali direitos, ele era duro com o aposentado, ele era duro com as mulheres, que foram as mais prejudicadas, né, na reforma da Previdência, e era muito suave, até hoje, né, muito suave, com os banqueiros, com os bilionários, com os sonegadores, com os fraudadores da própria Previdência, que até hoje não foram cobrados, até hoje não foram punidos, né? Então, não fiz nem ofensa, né? Mas ele ficou bastante nervoso, e que ele, o Bolsonaro nos ajudou, né? Porque quando o Bolsonaro virou a tchutchuca do Centrão, né? Aí a reação dele agredindo ali aquele jovem, aquele youtuber, né? Acabou dando uma dimensão ainda maior para o termo, que agora cabe muito bem também ao próprio Bolsonaro, que de fato foi muito suave, né? Foi muito leve, né? Muito conivente, aí se entregou, né? De braços abertos aí ao Centrão, que ele tanto condenava, né? E que hoje, na verdade, é quem manda no país, é quem manda no governo, quem manda no orçamento, que virou um orçamento secreto, né? Pois é, né? Tinha até o general Heleno cantando, né? Como é que é? Se gritar, pegar Centrão, não fica meu irmão. É absurdo. Mas como é que você está vendo a eleição no Paraná, Zeca, de maneira geral? Assim, eu vi algumas pesquisas, né? O Lula não está tão distante do Bolsonaro, né? Parece que o Bolsonaro passou nas últimas pesquisas, mas você deve ter uma leitura mais, digamos assim, lapidada, né? E também em relação a ter ou não segundo turno, que
do ponto de vista local. Parece que o Ratinho tende a ganhar no primeiro turno, é isso mesmo? Olha, diferente do Rio Grande do Sul, né, que é onde o Lula já está em primeiro, abriu uma vantagem boa, diferente de Santa Catarina, né, onde o Bolsonaro tem uma vantagem grande primeiro. Aqui no Paraná, já há um bom tempo, a gente tem um empate técnico, né? Então eu continuo me dedicando muito, trabalhando muito, e muito convencido de que nós temos condição, sim, de virar a eleição, sair desse empate técnico, que o Bolsonaro tem ali uma pequena vantagem, e o Lula ganhar a eleição aqui no Paraná. O clima é muito bom, bem diferente de 2018. Né? Nós temos uma candidatura robusta ao governo do Estado, né? Apesar do favoritismo que as pesquisas mostram para o Ratinho, né? O Requião é um candidato competitivo, que já ganhou eleições mais difíceis. Em 2002, o Requião estava numa situação muito, muito mais difícil nas pesquisas e virou a eleição e ganhou a eleição. Nem o PT acreditava no Requião naquela eleição. O PT lançou candidato a governador no primeiro turno, o deputado federal Padre Roque, que já é falecido, e depois, no segundo turno, o Requião acabou virando a eleição e ganhando, né? Uma eleição muito mais difícil que essa. Né? O voto no time do Lula, essa pregação correta que a gente tem feito, a propaganda está fazendo, o Lula teve aqui, né? Fizemos um comício maravilhoso, o maior comício das últimas décadas aí na Boca Maldita, né? Da linha progressista, de esquerda. O Lula vai puxar o Requião aqui no Paraná, né? O Requião está com 28, 30, 32 nas pesquisas, pode sim, rapidinho, eu acho que essa semana ainda, chegar aí aos 40% que o Lula já tem aqui no Paraná. E aí a gente entra na última semana com condições de virada. A eleição aqui no Paraná, me parece, pelos dados, que ela vai ser resolvida no primeiro turno. E eu espero que seja resolvida a favor do Requião e com essa virada também do Lula no Paraná, que já tem em torno de 40%, mas que pode crescer ainda muito. A nossa militância está indo agora para as ruas. Obviamente, a nossa militância, por causa da violência, das ameaças. É uma pessoa me ligando aqui. Por causa da violência, né, das ameaças, da perseguição, a nossa militância, ela tem muito cuidado, né, tem muito zelo, muita dificuldade de ir para as ruas. Mas eu estou aqui em Moarama hoje, né, do lado de Cruzeiro do Oeste, que é a minha cidade, eu estou vendo muita gente já na campanha mais militante. O pessoal está pegando coragem, a gente está também procurando criar a proteção necessária aí, junto ao judiciário, junto às polícias, né, junto às autoridades, para o nosso povo poder, de forma livre e democrática, fazer campanha, pedir voto, se manifestar com a bandeira, com adesivo no peito, com adesivo na casa, adesivo no carro. Aos poucos, o nosso pessoal está se encorajando, viu? E eu acho que isso, na reta final, tem muita importância. Eu estou disputando a minha 8ª eleição, eu fui 2 vezes prefeito, né, em Cruzeiro do Oeste, 3 vezes deputado, e eu percebo que os últimos dias, eles provocam, né, muitas vezes, mudanças, né, no cenário. Então, eu estou muito confiante, muito confiante. Você acha que vai dar primeiro turno? Eu acho que a eleição se resolve no primeiro turno, tanto aqui no Paraná como no Brasil. Né? Nós temos que insistir e apostar no voto útil. Né? Nós temos que deixar muito claro que não é uma eleição como as outras, essa eleição nacional, né? O que está em jogo é muito mais do que se vamos ter um governo assim ou assado. Está em jogo a nossa liberdade, a democracia. Nós temos um risco real aí de um autoritarismo muito forte ser implantado no país, né, caso a gente erre a mão, caso a gente vacile aí, inclusive vacile nessa possibilidade de já liquidar a fatura no primeiro turno. Então está tendo muita adesão, inclusive muita gente do PDT aqui no Paraná se manifestando, aderindo. O deputado estadual Moura, que é um deputado em ascensão aqui, jovem, né, de causas muito populares, né? Ele foi lá no nosso comício, né? Tirou foto com o Lula, conversou com o Lula. Então, isso é um sinal positivo que eu imagino pelo PDT está acontecendo também em outros estados. Muito bem. Tem aqui o superchat da Elo apareceu, o Cabuloso subiu, zerou, e tem várias pessoas aqui, Maria Depevati, gosto do Zeca Dirceu, foi o primeiro a falar no Chuchu, é aquela coisa, né, como, né, marca, né, Raí Cláudio chegando aqui de membro, muito bem-vindo, e a Márcia Bernal está dizendo, podem explicar qual a importância de noticiar que
pede voto no Lula, porque está rolando esse movimento do voto útil, né, das pessoas realmente se manifestarem para definir a eleição no primeiro turno, como estava falando aqui o Zeca Dirceu, né? E a gente tem visto agora o apoio do Fernando Henrique sem falar no nome do Lula, né? Como a gente falou aqui, né, Roberto? Eu queria aproveitar e perguntar para o Zeca se ele tem conversado com o pai, né, que sempre foi um excelente analista político, e se chegou a conversar sobre essas posições recentes do Ciro, né, com quem o Zé Dirceu sempre conversou muito, sempre teve relacionamento, depois apanhou muito do Ciro também. O Ciro pegou ele, mirou ele. Eu tenho conversado, meu Rovar, com meu pai, mas não tanto que eu gostaria e que eu até preciso, né? Eu estou muito envolvido aqui com a campanha, né? Eu tenho um mandato aqui que está muito espalhado, fragmentado em quase todo o interior do estado, então exige muito, né? De viagem, estrada, carro. Infelizmente, a nossa internet, né? O nosso 3G, 4G, 5G ainda é uma fantasia, né? Não funciona na maioria das cidades, a gente quase fica sem sinal o tempo todo, e eu acabei, sinceramente, não tratando com ele essa questão aí da postura triste, né, lamentável que o Ciro Gomes tem tido. O que eu tenho defendido, viu, Romário, é que a gente tenha muita paciência, muita cautela, né, nós temos que ir com muito cuidado, né, nesse diálogo com o eleitor, principalmente, né, dos candidatos aí da chamada terceira via, né? Eu acho que com muito jeito, com muita calma, não precisamos ter pressa, isso pode ser no último dia da eleição, pode ser no penúltimo, na última semana, nós vamos sim conquistar o voto útil e ganhar a eleição. A gente não pode ir com muita sede ao pote, né? A gente não pode pecar, né, no exagero ali, na ansiedade de conquistar o voto. E tem gente indecisa ainda, né? Às vezes pode falar, mas são poucos indecisos, mas é com esses poucos que, se a gente achar quem está quieto, né, a gente conquista voto. Eu oriento o nosso pessoal, estimulo a conversar com todo mundo. Tá lá no supermercado, chama a menina do caixa para conversar, foi comprar um calçado, fala com quem está vendendo o calçado, encontrou alguém na fila, conversa com a pessoa, né, tá dentro do ônibus, puxa papo, né, a conquista do voto. E não adianta perder tempo com os bolsonaristas convictos, né? A gente não tem que ficar argumentando, respondendo, ponderando, porque é perigoso e é uma perca de tempo sem tamanho, né? Então, eu acredito muito no voto útil. Eu tenho aqui relações, né? Eu fui prefeito 2 vezes, tenho relações com muitos vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas. Está havendo uma adesão aí interessante, algumas de forma pública, outras mais silenciosas, e há um movimento também aqui entre os evangélicos, os pastores. Eu tenho tido algumas gratas surpresas aí diante desse cenário tão adverso, né, de tanta manipulação, de alguns bons pastores evangélicos, né, começando a se posicionar, ou com um discurso assim de neutralidade, que a religião não pode ser utilizada nesse momento, e outros manifestando, né, a sua preocupação com o momento e o próprio voto, né, no presidente Lula. Então, eu acho que são processos que a gente tem que ir conduzindo, construindo com muita calma, com muito jeito e com muita cautela. Mas convencer os indecisos, essa dá para fazer sem medo de errar, né? Eu acho que é uma tarefa que ainda é válida e tem resultado. Muito bem. Ô Zé, e você era deputado quando do impeachment da Dilma, né? E ontem o Ministério Público Federal anunciou que não teve essa história de pedalada, inocentou a Dilma, né? Como muitos, você foi acusado de defender um governo corrupto, etc. Queria te ouvir agora, que parece que as coisas estão ganhando ares de normalidade democrática, né? Se a gente conseguir derrotar o fascismo nessa eleição, sobre esse caso específico das pedaladas fiscais da Dilma. Primeiro, eu quero agradecer a Dilma, né? A Dilma esteve aqui nesse grande comício que a gente fez em Curitiba, né? E ela fez questão de citar, dos 30 deputados aqui do Paraná, apenas 4 se posicionaram contra o impeachment. E a Dilma foi muito cuidadosa quando ela nominalmente citou, né? Cada um dos 4, eu sou um deles, né? Que se posicionou naquele momento de forma correta, né? A favor da democracia e contra
o impeachment. O tempo, ele é o senhor da verdade, né? Então, acho que muitas das injustiças, das ilegalidades que foram cometidas contra nós, contra Dilma, contra o Lula, contra o meu pai, contra a democracia desse país, né, está sendo passado a limpo, né? A população vai conseguindo compreender, vai tendo acesso aos fatos, à verdade. Então, que bom que houve essa decisão. Eu vi uma outra decisão importante, né, que eu acho que a gente tem que destacar muito, que é essa decisão da Controladoria Geral da União, que é um órgão de governo, é claro, mas que tem pessoas lá comandando, que são indicadas pelo Bolsonaro, e que fez agora um baita relatório mostrando o tamanho da corrupção que foi implantada dentro do Ministério da Educação, que é um dos maiores orçamentos do país, o ministério que eu, pelo menos, considero o mais importante, e que virou um grande balcão de negócios, né? Cobrança de propina na cara dura, né? Barras de ouro. Nós estamos com 1.500 creches e escolas com obras abandonadas, paralisadas há 3, 2, 5, 6 anos, né? E a gente imaginava que era porque o Bolsonaro tem raiva da educação, né? Tem raiva dos professores, tem raiva dos estudantes, e agora o relatório da CGU mostra que não é só isso. As obras estão paradas porque só saía dinheiro para uma obra ser retomada quando tinha o pagamento da propina. Então, a corrupção nunca foi tão grande. Né? O que houve de diferente, né, é que agora a corrupção ela recebe sigilo de 100 anos. Né? A Polícia Federal é impedida de investigar, né? E aí muita coisa está, é claro, escondida, cobertada, mas na hora certa está aparecendo. Então, parabéns aos corajosos lá da CGU que peitaram, né, as intimidações do Bolsonaro e colocaram o relatório para justamente nessa última semana ter uma prova muito concreta do tamanho da corrupção, né? Roubaram dinheiro das escolas, das creches, né? Da grande ferramenta que a gente tem para melhorar a vida das pessoas, que é a educação. Agora, imagina se fosse a família do Lula, ou alguém do PT, ou a família do Zé Dirceu, que tivesse comprado 51 imóveis com dinheiro vivo. Não tem um tratamento aí diferente? Pois é uma vergonha, né? E, na verdade, são 100 e poucos imóveis, né, que foram negociados. Né? 51 é o que foi negociado com dinheiro vivo, né? Eu estou há 44 anos, viu, Dri, morando na mesma casa e na mesma rua. Né? Com 17 anos eu montei uma empresa, né? Fui um pequeno empresário bem-sucedido. Minha empresa, eu toquei ela por quase 10 anos. Depois, quando eu me elegi prefeito, né, em 2004, eu decidi me dedicar só à vida pública. Minha mãe é uma pequena empresária aqui da área da confecção há 47 anos. A gente sempre trabalhou muito, né? Eu tenho um salário bom de deputado, né, há 12 anos, mas eu nunca consegui ficar milionário, viu? Como está evidente aí que o Bolsonaro usou a própria família, ele usa os filhos, né, para se esconder, mas é ele que usou, inclusive as ex-mulheres, né, para fazer ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, né? O Bolsonaro vai para a cadeia, eu tô convencido disso, viu? Ele vai perder a proteção que ele tem hoje do cargo de presidente. A Polícia Federal, obviamente, como já foi em todos os nossos governos, vai ter liberdade para investigar, e nós não vamos ter mais engavetador-geral da República, né? Nós vamos ter um procurador-geral da República que permita os processos andarem, o próprio Ministério Público vai fazer o seu trabalho, e o Bolsonaro e a sua família vão ter que explicar o inexplicável. Como é que eles conseguiram, né, milhões e milhões aí em dinheiro vivo, né, para comprar tantos imóveis assim. Eu não conheço ninguém, né, na trajetória política que tenha manipulado tanto dinheiro vivo, né? Então, isso não deve ser dinheiro só da corrupção, não. Isso é dinheiro do crime, né? E nós sabemos o quanto que eles têm relações íntimas, né, com o crime, com os milicianos, e é claro que isso vai brevemente aparecer e ser provado. Muito bem, Zeca. Eu te agradeço aí pela entrevista. Desejo boa sorte na caminhada, né? Obrigado. Faltam 10 dias. 10 dias. Já te convido aí para no dia da eleição, aí a gente vai estar aqui fazendo cobertura, você entrar aí do Paraná, falando como estão as coisas, falar com a tua assessoria para a gente poder... Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. O teu pai ainda é conhecido como Pedro Caroço aí na região? Porque tinha essa brincadeira por causa da música, né?
É sim, pelos mais antigos. Inclusive, por coincidência, viu, eu acabei de vir numa atividade com os trabalhadores, os colaboradores da Norospar, que é o Hospital São Paulo aqui, e estava lá o doutor Gil, que foi um guerreiro, foi uma das pessoas que protegeu meu pai aqui no período da ditadura, né? Era o guardião dele, junto com um advogado já falecido, o Ivo Soma. E o doutor Gil estava lembrando um pouco, né, desse passado aí. Ele foi a pessoa que mais conviveu, é amigo do meu pai até hoje. Foi quem fez o parto da minha mãe. Ele é anestesista, né? Então hoje eu pude reencontrar aí um grande amigo do meu pai que naquela época desfrutava aí também do apelido dele, do Pedro Caroço. E eu já contei por quê, né? A minha mãe... É por causa da música do Genival Lacerda. Né? Pedro Caroço, filho de Zé Pagamela. E aí tinha a história dela ser a dona da boutique, a tua mãe, né? Ela é a dona, viu? Ela tá com 81 anos, a maravilhosa Clara Becker, que eu amo muito, né? E ela continua com a boutique. Não quer parar, não. Está trabalhando e ajudando a sustentar a casa. Até porque eu colaboro muito pouco, viu? A vida é dura. Mas, filho, muito engraçado. Eu sempre, quando escuto, às vezes a música aparece assim, eu lembro do Zé Dirceu, eu falo, rapaz. E daqui a pouco, viu, nós vamos ter o volume 2, né, das memórias aí do José Dirceu. Vamos circular o Brasil todo com ele aí o ano que vem. Espero que já com o Lula governando esse país, fazendo o povo ser feliz de novo. Então tem muita história para contar ainda no volume 2 aí. Quem não leu o volume 1, compre rápido aí, né? Tá nas livrarias aí as memórias do José Dirceu e o volume 2 já está pronto, está no forno ali, só esperando a vitória do Lula, o Brasil ser feliz de novo, para a gente poder rodar esse país aí sem o fascismo, sem esse clima de ódio, né? E contar um pouco da história do Brasil, né? Ele faz parte da história do Brasil, isso para mim é um orgulho muito grande, né? Eu amo meu pai porque ele é meu pai, pela maneira como ele sempre se portou como pai, mas tenho um orgulho muito grande da história dele na redemocratização desse país, na construção do PT e nas vitórias que levou o Lula a governar o nosso país e ter hoje um legado aí tão positivo, né, para poder ser colocado aí nessa disputa contra esse desastre, né, que foi o desgoverno do vagabundo da República, o Bolsonaro. Valeu, um abraço. Valeu, Zeca, tudo bom, meu irmão? Salve, salve.